1. No último episódio, a Dama do Lírio Prateado convidou o príncipe o questionador herege e Gonja para um passeio. Mas esse passeio nada mais que uma desculpa para que ela os levassem para o seu porão, aonde estavam 3 homens amarrados que visivelmente foram torturados. Estes homens eram os servos da Dama Lírio Prateado, os mesmos que trancaram Gonja e o questionador herege. Este foi um falso testemunho. Sim. Isso mesmo, milady. Isso mesmo. Era para proteger o príncipe. Você está certo disso? Não há engano. Tudo bem. Eu entendo. Para proteger o príncipe deste país, a Dama do Lírio Prateado deliberadamente trouxe um falso testemunho. Ela deve ter garantido que os 3 diriam a mesma coisa, inventado um álibi e manipulado perfeitamente todas as evidências. Essas pessoas nunca seriam capazes de revelar o fato de que eram os agentes do príncipe. O ato do príncipe de confinar o questionador herege e a mim no armazém foi feito nos bastidores. O mesmo aconteceu com sua tentativa de intervir e fingir ser um herói durante a crise. A Dama do Lírio Prateado estava tentando enterrar toda a verdade no chão. Por ninguém menos que o príncipe herdeiro. Para o homem que seria mais afetado se a verdade fosse revelada. Sua Alteza. A Dama do Lírio Prateado ergueu a cabeça e olhou para o príncipe. Por favor, castigue-os. O príncipe estremeceu. O que você quer dizer com punir? Estes são os homens que tentaram matar a Dama da Seda Dourada, de quem Sua Alteza se preocupa. São criminosos que invadiram o berço da nobreza. Eles merecem ser punidos e você pode puni-los. Sua Alteza é atualmente a base deste país. Por que você hesita? A Dama da Senhora Prateada perguntou. Existe talvez uma verdade diferente para este caso do que o que eu descobri. Digo isso não como estudante da academia, mas como alguém que será vassalo de Vossa Alteza. Sua Alteza, a fundação do país. Se você achar que minha investigação é insuficiente, por favor, passe a punição para outro. Como este assunto é sério, enviarei aviso aos agentes especiais do Imperador. Os agentes especiais do Imperador. Assim que ouvi isso, uma memória do mordomo foi revivida. Eles eram cães de caça sob o controle de uma pessoa e não respondiam a ninguém. Compostos pelos melhores espadachins e mágicos do Império, eles recebiam direitos absolutos sobre investigação independente. A razão pela qual este príncipe foi capaz de assumir como príncipe herdeiro foi porque eles engoliram o ex-príncipe herdeiro, que havia sido corrupto. No entanto, se você está satisfeito com essa investigação, não há necessidade de um trabalho tão problemático. A Dama do Lírio Prateado curvou-se. No porão, havia uma espada que parecia ter sido preparada com antecedência. Neste lugar, por favor, puna. A Dama do Lírio Prateado arregaçou as mangas como se estivesse familiarizada com o movimento. Ambos os braços tinham inúmeras cicatrizes marcando sua pele. Aquela que não administrou adequadamente os servos de sua família. Feridas de punhaladas, cortes, arranhões, puxões, açoites e tortura ocupavam cada parte de seus braços, que originalmente eram brancos como lírios. Não eram apenas os 2 braços. Vendo a longa cavidade em seu ombro que parecia como se um verme tivesse se enterrado, eu sabia que todo o seu corpo devia estar coberto de cicatrizes. A Dama do Lírio Prateado, com a cabeça baixa, sussurrou. Por favor, me castigue. O Lírio Prateado. A jovem dama vilã deste mundo. Como sempre, vou suportar o pecado. O príncipe herdeiro estremeceu. Minha filha amada. Não espere nada. Não espere absolutamente nada. Não espere coisas e não conte com as coisas. Esse é o segredo da vida. Cada vez que você diz a si mesma, talvez desta vez, o mundo irá sussurrar de volta, desta vez, com certeza. Ser enganada uma vez é uma experiência e ser enganada 2 vezes é uma tragédia. Mas ser enganada 3 vezes é uma farsa. Minha querida filha, você é uma nobre. Seja cautelosa e não deixe sua vida se tornar a piada de outra pessoa. Não deixe que eles tenham 3 chances.
2. Apenas 2 feridas são suficientes para serem lembradas para sempre. Aqueles reis da antiguidade montaram memoriais para suas mortes enquanto ainda estavam vivos. Não repita a tolice de construir monumentos no deserto. Mas se você ainda quer deixar algo para o mundo, minha filha, lembre-se. Você não está emprestando sua vida a ninguém. Não tente ser a devedora de alguém. Dê sem a intenção de receber de volta em primeiro lugar. Dê tudo. Perdoe as pessoas por fazerem festivais com o seu cadáver. Dê a ele seu cabelo. Dê a ele seus dedos. Dê tudo, sacrifique tudo, desde sua pureza até suas esperanças ingênuas. Eles desejarão vorazmente tudo que você tem e desfrutarão do banquete deles. Portanto, saia e não deixe nada para trás neste mundo. Nada. Essa era a vontade de sua mãe quando ela morreu. O funeral dela foi uma cremação. O porão estava silencioso. Algo está errado. Havia apenas a voz baixa da dama do lírio prateado. O ar estava frio. Os servos interrogados tinham derramado sangue, mas as poças de sangue não aqueceram o porão. Por favor, puna-me rapidamente como a fundação deste país. Ah. O príncipe riu fracamente. Não, poderíamos mesmo dizer que foi uma risada? A ponta de sua boca se ergueu ligeiramente e tremeu. Era um sorriso horrível. Ele virou a cabeça como se estivesse escapando e olhou para o questionador herege e para mim. Seus olhos perguntaram, o que vocês dois acham desta situação absurda? Sua Alteza. Mas ele não conseguiu escapar. A voz cortante da senhora do lírio prateado cortou o olhar do príncipe. Devo relatar seus crimes aos agentes especiais de Sua Majestade. O príncipe herdeiro hesitou. Você está tentando seguir os passos do príncipe herdeiro descartado. Você está testando a extensão do perdão de Sua Majestade por você. Seu tom calmo não era rude, mas a jovem dama do ducado, a dama do lírio prateado, estava claramente incomodando o príncipe. A mão do herdeiro imperial tremia. Tremendo, ele agarrou a espada que a dama havia lhe oferecido. No entanto, sua determinação durou apenas para segurar o punho da espada. Ele não estava louco o suficiente para brandir a espada. Silvia! O príncipe desamparadamente deixou a ponta da espada apontada para baixo. Ele olhou para nós sem expressão. Ele queria que um de nós se apresentasse e impedisse a dama do lírio prateado? Que determinação pura! No entanto, o questionador herege ria alegremente. É puro como você trouxe nós dois além do príncipe herdeiro. Ah! Então, todos aqui se tornarão cúmplices e ficarão calados pelos seus cálculos. Será bom para Sua Alteza, já que seus erros serão encobertos. E vai ser bom para mim, já que a dama do lírio prateado está sendo punida. Silvia. O problema aqui é que apenas Vossa Senhoria não ganha nada com isso. Os olhos do questionador herege se curvaram como uma lua crescente. Você recebe algum benefício por fazer as coisas dessa maneira? Vossa Senhoria. 3 servos leais do duque estão morrendo. Você receberá até mesmo castigos corporais em nome do príncipe. Estou muito curiosa para saber o que você está pensando. Eu não sei do que você está falando. Como eu disse, estes são os servos da minha família, e eu, como filha desta família, deveria ser responsabilizada pelo erro deles. Ah, que lindo! Mas isso não é eficiente quando se trata de um debate. Vamos ser honestos uns com os outros para ter uma discussão mais frutífera. Por que você seria punida em nome do príncipe? Este é o amor de Vossa Senhoria. O som de respiração no porão. As damas de prata e ouro se entreolharam por um momento. É apenas o que devo fazer para ser vassala dele, dama da seda dourada. A dama do lírio prateado respondeu com uma voz composta, nem mesmo movendo as sobrancelhas. Pensar no meu próprio benefício ou custo é desleal. Talvez você ache isso difícil de entender, já que sua família é do interior. Em outras palavras, você não quer algo em troca. Você quer que eu responda? Desista. Se você me entende ou não, não tem influência no meu comportamento. Que curioso! O questionador herege exalou como um suspiro.
Foi difícil para mim adivinhar o que ele quis dizer com isso. Mas uma coisa era certa. A resposta do questionador herege definitivamente não era a que o príncipe herdeiro esperava. O questionador herege não pretendia impedir a dama do lírio prateado. O rosto do príncipe, que se apegou ao seu amor, estava manchado de desespero. Por favor, espere um momento, senhora. Então, eu não tive escolha a não ser abrir minha boca. O questionador herege inclinou a cabeça e olhou para mim. Sim, mordomo? O que é? Se esses servos são realmente os culpados, então você também tem o direito de se vingar. Seria errado deixar a punição exclusivamente para o príncipe. Minha boca parecia velha. Minha cabeça estava girando. Para superar este incidente político ridiculamente complicado, eu me dediquei a pensar sobre o melhor rumo. Não hesitei em usar o conhecimento do mordomo. A imersão no personagem fica mais profunda. Minha língua secou e ficou áspera. Mas ainda estava bem, por enquanto. O mesmo é verdade para a dama do lírio prateado. Ela foi traída por seus servos fiéis. Acredito que esta seja uma razão mais do que suficiente para que ela mereça punir esses homens. Há 3 servos que pecaram. Também há 3 pessoas que têm o direito de puni-los. Olhei para os criados, amarrados nas cadeiras. E se cada pessoa punir um culpado cada? Silêncio. Em todo caso, a dama do lírio prateado deseja nos tornar cúmplices. É por isso que ela nos trouxe aqui. E Sua Alteza parece incapaz de cumprir o castigo sozinho. Acredito que será apropriado dividir a punição igualmente. Houve um silêncio por um tempo. O questionador herege fechou um olho. A dama do lírio prateado franziu as sobrancelhas sem dizer uma palavra. A expressão do príncipe herdeiro iluminou-se rapidamente. Certo. O servo de Silvia está correto. A dama do lírio prateado foi traída por seus subordinados. Silvia foi atacada. E eu preciso cumprir a lei. Já que cada um tem seus próprios motivos, seria melhor que cada um cuidasse de um. Sua Alteza. Um rei não deve compartilhar seus deveres com os outros. Cale a boca. O príncipe nervosamente jogou a espada na dama do lírio prateado. A bainha ricocheteou na perna da lady e caiu no chão. A dama do lírio prateado parecia impassível, embora deva ter batido com força suficiente para machucar. Se algo acontecer, mate. Puna. Espanque. Essa é a única coisa que você sabe dizer. De quantas pessoas você acha que eu cuidei até agora? É dever de quem vai liderar este império no futuro. Eu não sou um serial killer. Eu não sou um assassino. Sua mulher rancorosa. Quão perversa! Se você quer ver tanto sangue, você mata alguém primeiro. O príncipe bufou e a senhora do ducado olhou para ele em silêncio. O tempo pareceu congelar. O gelo fino no ar se quebrou quando a dama se abaixou lentamente. Ela ergueu a espada. Suas mãos continuaram se movendo. Sua mão esquerda estava sobre a bainha e a direita no punho. Habilmente, a senhora do lírio prateado puxou a lâmina. Sua Alteza. A cor da lâmina lembrava seu cabelo. Se for assim, pelo menos me dê uma ordem. Ordem? Sim, Sua Alteza. Ordene que eu os execute. Por que você está hesitando? Você esqueceu como dar uma ordem? É porque você deseja desistir de sua reivindicação de soberania. O príncipe inalou profundamente. Ele se atrapalhou com a palavra. Mate ele. No entanto, a dama do lírio prateado nunca falhou. Sangue respingou. O ar no porão se dividiu, assim como a carne mais pesada. Os ombros da dama da lírio prateado tremeram um pouco, como se ela estivesse suspirando. Isso foi tudo. Depois de tirar uma vida com um suspiro, a dama do lírio prateado olhou para nós. Eu senti algo sinistro. Meu coração batia perturbadoramente. Percebi como me sentia pela dama do lírio prateado. Era algo instintivo que me dizia que esta pessoa algum dia ficará no caminho da dama da seda dourada. Era uma compulsão obsessiva lidar com a pessoa diante dos meus olhos.
Você está se tornando cada vez mais interessante para mim. Muito bom. Era por isso que minha taxa de imersão estava subindo loucamente. Vai ser difícil deixar a pessoa que tentou me assassinar em paz. Por favor, me dê a espada. Vou cuidar do segundo. Agora, devo me tornar uma cúmplice. Quantas pessoas o questionador herege matou até agora? Eu não sabia, mas estava muito claro que o herege questionador não era um amador nisso. Assim que o questionador herege recebeu a espada, ele cantarolou e completou a execução com um golpe. Agora, havia um servo sobrando. Ah! Restava apenas uma pessoa que precisava administrar a punição. O príncipe abriu a boca e olhou para o questionador herege. Ele não parecia esperar que o questionador herege executasse alguém com tanta facilidade. Então algo chocante, não, algo inacreditável, aconteceu. O príncipe deu um passo para trás e tentou fugir. Antes que a dama da lírio prateado pudesse dizer qualquer coisa, o questionador herege disse, ah! Ao fazer isso, o príncipe saiu correndo. Ninguém esperava por isso, então o príncipe herdeiro quase conseguiu escapar. Sim. Se eu não bloqueasse as escadas do porão atrás delas. Que impertinente! De quem você pensa que está bloqueando o caminho, servo? Você. Eu agarrei o pulso do príncipe e o agarrei com força. Aumentei minha força intencionalmente. O príncipe tentou se livrar da minha mão, mas não conseguiu. Ele soltou um grito baixo. Ele não poderia se comparar a mim em termos de força de preensão em primeiro lugar. O que você está fazendo, você? Me solte neste instante. Aconteceu por sua causa, não foi? A voz que saiu da minha boca era fria até para os meus ouvidos. Não era minha voz normal. Isso não teria acontecido se você não tivesse ordenado a tentativa de assassinato por capricho. Você estava tão louco de amor que armou um ato de sequestro. Bem, coisas assim podem acontecer às vezes. Mas você planeja ignorar sua responsabilidade só porque você está louco? Eu olhei com raiva para o príncipe. Segure. Segure. A espada. Segure-a. O príncipe estremeceu. A imersão no personagem fica mais profunda. A imersão aumentou, mas isso não importava. Agora, meus sentimentos eram os mesmos do mordomo. Raiva com essa fuga covarde. Eu agarrei o pulso do príncipe e o arrastei junto. Ele resistiu, tentando muito não ser puxado por mim. No entanto, ignorei suas tentativas. Segure o punho da espada. Sua coisa rude. Você se atreve. Já que ele não queria segurá-la, eu o forcei. Levante a espada corretamente. Solte. Eu ordeno que você me deixe ir. Tem alguém aí? Como ele não queria erguer a espada, tive que forçá-lo a fazer isso. Isso mostra o quanto você deixou os outros assumirem a culpa até agora. O trabalho sujo, o trabalho vulgar, as coisas que você não queria tocar. Você deve ter entregado tudo isso à dama do lírio prateado. Você, que é o príncipe deste país. Sylvia. Controle o seu mordomo. Por favor. Sylvia. Golpeie com a espada. A força do braço do príncipe era insignificante. Era fácil dominá-la. Então, eu a dominei. Ah! O cheiro de sangue no porão ficou um pouco mais forte. O corpo do criado, amarrado à cadeira, escorregou. O príncipe olhou à sua frente com uma expressão devastada. A seus pés, a dama do lírio prateado lentamente dobrou os joelhos. A barra de sua saia mergulhou na poça de sangue, ficando vermelha. Será do agrado de todos que a fundação do império tenha mantido a ordem de nossa nação, Sua Majestade. O príncipe não respondeu. Ele virou as costas sem dizer uma palavra. Desta vez, eu soltei suas mãos. Por favor, mantenha seu coração firme e continue a executar um julgamento justo no futuro. O príncipe subiu cansadamente as escadas do porão. Baque, baque. Enquanto isso, a dama do lírio prateado continuou a aconselhá-lo. Sua voz persistente ricocheteava nas costas do príncipe e voltava para o porão.
O destino deste país e de seu povo depende da mentalidade de Sua Alteza. Sua Alteza pode ser uma pessoa, mas suas ações não são apenas suas. Cada uma das ações e decisões de Vossa Alteza tem uma grande influência no Império. Por favor. O som de passos tornou-se fraco com a distância e foi cortado. Continuamos olhando para a dama do lírio prateado, que ainda estava de cabeça baixa. Torne-se forte. Eu queria entender essa pessoa. Era o terceiro dia desde que caímos no Apocalipse. A dama da lírio prateado estava ausente da academia. Eles dizem que ela está na cama porque seu corpo não está bem. É assim mesmo. Sim. Ela fica doente com frequência, então é claro que ela adoeceria depois de interrogar seus servos a noite toda. O questionador herege tomou pequenos goles do chá preto, que continha uma grande quantidade de sódio, bom para a saúde. A boa forma física é a força da nação. É difícil atingir seus objetivos, mesmo se você tiver uma grande causa, quando seu corpo está fraco. Que pena! A dama da lírio prateado é uma pessoa talentosa que pode derrubar o império. Ouvi dizer que o príncipe também está ausente. Sim, sim. É tudo graças a você, mordomo. Talvez ele tenha recebido um choque muito grande. Ele pode até solicitar uma licença. Estávamos em uma parte do jardim, tomando chá perto das magnólias. Os outros alunos que passavam pelo jardim ficavam surpresos ao nos ver. É o par louco de mestre e servo. Você não pode chegar perto deles. As moças levantaram as bainhas dos vestidos e os rapazes arregaçaram os tornozelos das calças para fugir. Graças a isso, tínhamos o amplo jardim só para nós. Doce. Questionador herege, você acabou de me chamar de mordomo, não de rei da morte. Tome cuidado. Ah. Peço desculpas. Meu erro. É difícil me controlar, pois minha imersão é superior a 20%. Oh, também, este chá salgado é surpreendentemente encantador. Outra xícara, por favor, mordomo. Você me chamou de mordomo de novo. Suspirei e coloquei mais chá na xícara da dama. Comecei a cantarolar. Depois de assumir o papel de mordomo, percebi que as cerimônias do chá eram bastante profundas. A forma como o chá derramava da chaleira gota a gota e se acumulava na xícara, a forma como o líquido ondulava enquanto caía, era lindo. Esta cultura realmente se adequava à jovem dama. A imersão no personagem fica mais profunda. Que há? O questionador herege deu um pulo. Mordomo, por que você de repente despejou o chá em mim? Está quente. Isso definitivamente vai danificar meu cabelo delicado. O que você quer dizer com o que há? Não é assim que você grita normalmente. O seu corpo e coração tornaram-se um com a dama da ameixa dourada da seda? Me diga isso. Quando a primavera chega, as magnólias caem, e o cabelo do mordomo também cai. Houve um momento em que experimentei o horror de perder meu cabelo. Nós nos acalmamos e paramos de lutar. Eu agi como um servo adequado e escovei o cabelo do questionador herege. O cabelo do questionador herege havia crescido um pouco nos últimos dias. Era o efeito de sua técnica sagrada de transformação? Ou era porque ele estava se tornando cada vez mais parecido com a dama da seda dourada? Suas expressões mostram muito mais emoções do que antes, questionador herege. Corri meus dedos por seu cabelo dourado. Eu nunca tinha penteado o cabelo de alguém ou mandado pentear o meu, mas minhas mãos se moviam sozinhas. Você costumava sorrir o tempo todo. Por outro lado, era como se você não estivesse sorrindo. Em vez de sorrir porque você estava feliz, parecia que sorrir era uma expressão padrão. Ah! Eu estou diferente agora. Sim. Você se tornou mais emocional. Ou devo dizer vívido. Agora, eu sinto que entendo por que você sorri quando sorri. Se você está sorrindo porque está satisfeito ou se está fingindo. Eu vejo. Também estou ciente disso. Rei da Morte, você acha que isso é uma coisa boa? Eu calmamente olhei para a parte de trás da cabeça do questionador herege. Era uma cabeça pequena. Corpo pequeno.
Ombros pequenos. Braços pequenos. Pensei em quantas pessoas ele deve ter matado, apesar de seu corpo pequeno. O questionador herege. Da Europa, da Bulgária para ser mais específico, e um caçador da primeira geração. Idade desconhecida. Número de assassinatos, desconhecido. Sim. Acho que é uma boa coisa. Eu abri minha boca. Honestamente, eu estava me perguntando o que fazer com você. O que você quer dizer? Você é um assassino louco e psicopata. Eu lentamente amarrei a parte de trás do cabelo do questionador herege. Isso me lembrava de cuidar de meus irmãos mais novos no orfanato. Mas eu não poderia te matar sem um motivo. O Guilda do Dragão Negro e até o Santo da Espada, que odeiam pessoas como você, o mantiveram vivo. O que significa que há uma razão para não matar você. O questionador herege riu. Ele não parecia surpreso ao ouvir que eu estava me perguntando se deveria matá-lo. Em vez disso, ele parecia achar divertido. Um discernimento preciso. Por que você mata pessoas? Finalmente fiz a pergunta que tanto queria fazer. Você pode ser um psicopata, mas você é um psicopata que pode ouvir. Você sabe como compreender os outros à sua maneira. Então, por que assassiná-los? O questionador herege coçou o queixo. Ele irradiava uma atmosfera de pensamento profundo. À distância, além dos arbustos de flores no jardim, havia o som baixo de alunos rindo. O questionador herege virou a cabeça. Então, ele começou a sussurrar para que apenas eu ouvisse. Em primeiro lugar, devo dizer que sou muito talentoso. O questionador herege fez alguns sinais com as mãos. Técnica sagrada, espírito oculto. Uma das luvas do questionador herege desapareceu. É uma das técnicas sagradas que posso usar. Eu posso fazer qualquer coisa, não importa o que seja, desaparecer do mundo. Claro, também posso usar essa técnica para me livrar de provas e corpos após um assassinato. Seus dedos nos balançaram no ar. Se uma pessoa poderosa não mata pessoas, não é porque é uma boa pessoa. Rei da Morte, eles simplesmente acham irritante cobrir o cadáver e têm medo de serem descobertos mais tarde. Mas não preciso me preocupar com aborrecimento ou medo. A torre era realmente confusa na primeira geração. O rosto do questionador herege ficou brilhante. O renascimento da escravidão. Discriminação racial e nacionalismo. Terrorismo. Manipulação. Genocídio. Incitação e fabricação. Conflitos ideológicos. Era um pouco como compactar toda a história humana e derretê-la na boca. O sentimento de que a este ritmo, todos nós morreremos se espalhou para pequenos e médios senhores da guerra, as 5 guildas atuais. O Dragão Negro. Sangrium. Templo dos 10.000 Shenmue Civil Militia. As 5 se reuniram. O questionador herege falou como se estivesse recitando algum épico. A mestre da Guilda do Dragão Negro falou primeiro. Vou omitir as palavras inúteis. Vamos fazer um pacto eterno de não agressão. A condessa acrescentou uma condição. Garanta que a Sangrium terá direitos exclusivos de suprimentos do mundo exterior. E eu adicionei isso. Eu quero que cada guilda tenha seu próprio território exclusivo. Essa é minha condição para cooperar com esse encobrimento. A víbora reclamou. Bem, os caras mais loucos são os mais confiáveis. É o fim do mundo, realmente. Mas por que esse café é tão amargo? Quem me deu café que eu nem pedi? Ei! Vejam isso! O Santo da Espada organizou as coisas. Eu não vou dizer, faça o que vocês têm que fazer. Eu direi, faça o que você quiser fazer. Esta noite, estaremos matando pessoas com nossa própria convicção, nossos julgamentos e nossos métodos. Naquela noite, 4.653 pessoas morreram. O sorriso do questionador herege ainda era brilhante. Na noite seguinte, 10.171 pessoas morreram. Então, na noite seguinte, 8.275 pessoas. E na noite seguinte, 7.412 pessoas, e na noite seguinte, 23.781. Eles morreram,
Eles morreram. O questionador herege continuava a repetir esse refrão. Depois de um tempo, ele disse alegremente, e então? O questionador herege disse que o dia chegou de repente. Naquela noite, ninguém morreu. Foi o fim de uma longa operação de limpeza. Ele disse que a bruxa do dragão negro chorou naquela noite. E quanto ao Santo da Espada? O Santo da Espada era o comandante da civil militia na época. E eu nunca vou falar sobre isso novamente. Eu permiti o massacre. Eu participei nele. Eu fiz isso mesmo sabendo que não deveria. Vou desprezar todos vocês para sempre. E vou me odiar um pouco mais do que isso. Ele saiu. Depois daquele dia, o cargo de comandante da civil militia permaneceu perpetuamente vazio. Desde então, a cruzado está encarregado da civil militia. A vice-líder da civil militia. A cruzada sempre se apresentava assim e sempre era chamada assim. De repente, lembrei-me da noite em que a cruzada bloqueou o Santo da Espada junto com a alquimista. Seria esse o motivo da tensão sutil entre a cruzada e o Santo da Espada? Mas eu não me arrependi. Foi um sacrifício necessário. O questionador herege sorriu. Mas, talvez porque eu esteja sendo imerso na Dama da Seda Dourada. Tive um pensamento estranho agora mesmo. Qual é? Rei da Morte. Acho que as coisas poderiam ter sido diferentes se você estivesse lá. Que interessante. Nunca senti esse humor antes. O questionador herege ergueu a cabeça. Ele parou de sussurrar. No céu, magnólias estavam florescendo. Vocês, pessoas, sempre vivem com esse tipo de humor? Se eu tivesse feito algo naquela época. Se isso acontecesse naquela época. Você caminha, vaga e vive entre esses pensamentos? É incrível. O questionador herege lamentou. Bem, o caçador de rank 5 disse com um suspiro. É por isso que as pessoas são tão bonitas e amáveis. Questionador herege. Se eu também fosse como todo mundo. O questionador herege parou de falar por um momento. Ele continuou. E depois? É problemático, mordomo. Eu continuo desejando cada vez mais ficar neste mundo. No momento em que o questionador herege sorriu, ouvi uma voz. A imersão no personagem fica mais profunda. Atualmente, sua taxa de imersão é de 11%. Eu percebi então. Provavelmente não seria capaz de matar essa pessoa. Eu não poderia matar alguém que sabia como se arrepender. Milady. Sim. Quando a primavera chega. O questionador herege acenou com a mão. A luva perdida voltou de repente e envolveu sua mão nua. Era uma luva branca estampada com pétalas de flores. O questionador herege sorriu. A primavera é legal. Você gostaria de dar um passeio, mordomo? O tempo pareceu parar. Eu não sabia que tipo de expressão fiz. Então, o questionador herege olhou para meu rosto e disse, enquanto ria. Ele estava rindo tanto que teve que segurar o estômago. Sua cara é fantástica, Rei da Morte. Ficou azul em um instante. Você parecia um cadáver. Sério, você. Mesmo que seja uma piada, algo assim. Eu sinto muito. Acho que ter emoções me tornou um pouco brincalhão. Ah, eu entendi. Agora eu sei o que geralmente sinto quando estou com você, Rei da Morte. Eu sinto que estou olhando para um irmão mais velho confiável. Um irmão mais velho. Você é da primeira geração. Você não é na verdade mais velho do que eu. Mas então, o herege questionador continuou, está claro que estou me tornando rapidamente imerso no papel da Dama da Seda Dourada. Mesmo durante essa conversa, minha imersão aumentou 1%. Minha taxa de imersão agora é de 32%. Amanhã, pode aumentar para mais de 50%. É o quanto sou viciado em sentir emoções e ponto. O questionador herege tocou a parte de trás de sua cabeça, onde eu havia amarrado seu cabelo. Eu sou a protagonista deste conto de Apocalipse. Mas você será o personagem principal no final. Rei da Morte, antes que eu me afogue em emoções e seja absorvido pela Dama da Seda Dourada,
Por favor, salve o final. Eu vou. Eu concordei. Eu prometo. O questionador herege sorriu. Eu acredito em você, meu mordomo. Naquela noite, a taxa de imersão do questionador herege ultrapassou 50%. No final, é a Dama do Lírio Prateado que destruirá este mundo. Fui ao alojamento da Dama da Lírio Prateado sob o pretexto de verificar sua saúde. Ela é a chave. Eu preciso entendê-la. Seu amor, ciúme, tolerância, arrogância e monopólio. Tenho que entender tudo se quiser completar este apocalipse. E eu vou. Ao contrário de ontem, a residência da dama estava cheia de criados. Com licença, eu disse educadamente. Seria possível para mim ver a jovem senhora do ducado? Quem é você? Fui enviado pela dama da seda dourada. Os rostos dos servos ficaram duros. Era bem sabido que sua mestre e a dama da seda dourada tinham um relacionamento ruim. Por favor, espere um minuto, gritou um dos criados, correndo para os aposentos da dama do lírio prateado. Depois de um tempo, o servo voltou com uma expressão amarga. Me siga. A senhora permitiu que você a cumprimentasse. Obrigado. O criado me guiou não para a sala ou quarto da dama da lírio prateado, mas para seu escritório. Vários servos entravam e saíam com relatórios. Aqui está uma carta da região de Lepanore, milady. Coloque-a no lado esquerdo da minha mesa. Milady, a dama do Pinheiro Verde enviou isto no lugar do chefe da família Visconde. Já que a estação é o que é, parece um pedido de troca de safra. Envie para o departamento financeiro para revisão e traga-a de volta. Milady. A dama do lírio prateado, que estava olhando alguns documentos na mesa no centro do escritório, ergueu a cabeça. Seus olhos vermelhos olharam para o meu corpo. Ela disse casualmente. Chegou um convidado. Todos, saiam. A dama da lírio prateado girou um cronômetro de areia em sua mesa. Vou dar um intervalo de 15 minutos. Os servos saíram correndo. No escritório espaçoso, apenas a dama da lírio prateado e eu ficamos. Então, a dama do lírio prateado largou a caneta de pena. Você diz que a dama da seda dourada o enviou aqui? Isso é louvável. Ela costumava cerrar os dentes sempre que me via há poucos dias. Ela se tornou uma pessoa diferente desde então. Ela ouviu que você desmaiou porque estava doente. Você parece saudável. Que surpreendente. Eu ainda sou uma estudante. Preciso de uma desculpa adequada para cuidar das coisas fora da aula. Mesmo assim, é demais dizer que sou saudável. A dama do lírio prateado tossiu. Tenho estado de olho no seu desempenho. Em um curto período, você notou espiões a meu serviço. Não foi só a sua senhora que mudou, mas você também. Parece que alguém com uma cabeça boa foi escolhido para o ator desta vez. Que sorte para o Império! Se você não fosse pelo menos tão inteligente, eu não teria permitido que você visitasse. Por um momento, não conseguia entender. Perdão. A dama do lírio prateado estreitou os olhos. Eu pensei que você fosse inteligente, mas você tem um lado burro também. O que você quer dizer? Estou na 14ª sessão. Sua voz composta continuou. Mas, mesmo assim, sou apenas uma regressora que repete os últimos 10 dias desta vida. Esta é a 13ª vez que vejo um ator como você. Então, eu ouvi uma voz. Essa voz me deixou sem palavras. Um coração prateado está olhando para você. A dama do lírio prateado. Em que sessão você está? Ela era uma regressora neste mundo. É a primeira vez que vejo seu rosto, disse a dama do lírio prateado. A constelação mandou você aqui sem uma explicação? Isso é raro. As constelações geralmente tentam dar ao apóstolo o máximo de informações possível para começar. Você tem um relacionamento ruim com a constelação? Um apóstolo? Você realmente não tem noção. Interessante. A dama do lírio prateado abriu uma gaveta. Ela pegou uma ampulheta. Parecia exatamente com a ampulheta que ela havia virado.
A senhora apertou levemente uma campainha em sua mesa. A porta do escritório se abriu. Você chamou, senhora. Peguem mais 15 minutos. A pausa pode durar mais, então diga a todos para descansarem confortavelmente. Você parece estar gostando da conversa. Devo trazer um pouco de chá? Sim. Chá de Jeremiza. Entendido. O servo de cabelos grisalhos assentiu. Ele abaixou a cabeça e saiu da sala. Eu não sabia o que dizer ou como dizer, então fiquei ali sem jeito. A dama do lírio prateado ergueu as sobrancelhas para mim. Está bem. Fique em pé confortavelmente. Ela não me disse que eu poderia sentar-me confortavelmente. Qual constelação te enviou? Mutia? A estrela triangular? Eximit Criec? Lazarus? Psime? Olhando para o seu rosto, parece que você nunca ouviu falar deles. Quem você representa? Minha cabeça estava confusa. Eu realmente senti que a dama na minha frente não era uma pessoa comum, mas não pensei que seria assim. Eu forcei minha cabeça e tentei me lembrar do título do bibliotecário. Não, foi o bibliotecário de canto que me enviou. Uma biblioteca. A dama da lírio prateado girou sua pena com a mão esquerda. Canto. Ah, é a Musutra. A Musutra. Um nome verdadeiro. Esta pessoa conhecia o nome verdadeiro de uma constelação. A Musutra não explicou nada para você. O bibliotecário tenta evitar o envolvimento no Apocalipse tanto quanto pode. Em vez de nos fornecer informações antecipadamente, ele quer que nós mesmos descobramos as coisas. Um mundo com barreiras em colapso porque não há constelação. Isso é o que o bibliotecário chama de um mundo que está prestes a acabar. Os olhos da dama da lírio prateado estreitaram-se, como se ela estivesse se divertindo. Suas pupilas estavam vermelhas, então seu olhar ainda chamava atenção mesmo quando ela estreitava os olhos. Seus olhos eram de uma cor que poderia dominar qualquer pessoa que ela olhasse. Como esperado de uma constelação, é arrogante. Chamando o mundo dos outros do que ele quiser. Um apocalipse? Talvez. Não é errado que o mundo um dia vá perecer. Mas não posso simplesmente entregar minha alma. Eu pisquei. Parece que você ainda não sabe de nada. Você não possuiu o mordomo da dama da seda dourada para roubar minha alma? Eu balancei minha cabeça. Eu nunca tinha ouvido isso antes. A dama do lírio prateado fechou os lábios. Seus olhos começaram a umedecer como se ela estivesse vendo um tesouro nacional. Raspado. A senhora continuou olhando para mim enquanto abria a gaveta e tirava algo. Era uma terceira ampulheta. Você me chamou, milady? Eu tenho o chá agora. Descansem por mais 15 minutos. Seus funcionários ficarão muito felizes hoje. O servo saiu. A dama da lírio prateado olhou para mim por cima da xícara de chá enquanto bebia. Olhe aqui, mordomo. Por favor, me chame de Kingonja. Esse é o meu nome verdadeiro. Eu não quero. É indelicado. Por que você está me pedindo para chamá-lo pelo seu nome? Culpe-se por possuir um mordomo em vez de um nobre. Essa pessoa tinha sido um pouco arrogante desde um tempo atrás, não tinha? Em qualquer caso, eu entendo que seu estado é como papel branco puro. Você provavelmente nem recebeu um guia de estratégia. O que isso deveria ser? É assim. A dama da lírio prateado tirou um pedaço de papel de sua gaveta. A escrita curvilínea foi escrita em um papel de tamanho aproximado a 4. A senhora do lírio prateado é fraca à luz do sol. É melhor programar datas para a noite e entardecer e não durante o dia. 2. A dama da lírio prateado tem papilas gustativas dormentes, então ela gosta de comida excitantes. 3. A dama do lírio prateado gosta de flores brancas. No entanto, ela recebe muitos lírios. Observe isso ao escolher um presente. 4. A dama do lírio prateado é pragmática. Ela prefere conversas sobre política, diplomacia e dinheiro. Lembre-se de que escrever poemas de amor será inútil. 10. A dama do lírio prateado é uma súdita leal do império. Ela pode falar mal do império ou do príncipe,
mas nunca tolerará isso se outra pessoa o fizer. Tome cuidado. Eu fiquei sem palavras. Isso era uma loucura. O que é que era isso? Esse é o guia de estratégia que tinha o apóstolo que veio me conquistar na sexta sessão. Ele era um apóstolo enviado por uma constelação chamada Maus. Ele o chamou de Rota do Alvo. Minha boca se abriu. Rota do Alvo. Fiquei tão chocada que o envenenei e peguei, disse a dama do lírio prateado com calma. Quando ele morreu nas minhas mãos, ele gritou, eu segui a estratégia completamente, então por que não posso conquistá-la? Ele soou como se tivesse sido injustiçado. Mas sou eu quem se sente injustiçada. Como poderia haver um guia de estratégia para o coração de uma pessoa? O coração de prata está expressando suas queixas. É olhar para as pessoas como se fossem fáceis. Se alguém realmente quer ganhar meu coração, elas precisam me abordar de forma justa. No entanto, um guia de estratégia ou rota do alvo está podre até a essência. Isso. Isso mesmo. Estou feliz que você possa ser sensato. A dama do lírio prateado pousou a xícara de chá. Há uma razão para eu te avaliar muito bem. Não é apenas que você é inteligente. É que você ainda vê as pessoas do meu mundo como humanas. É mesmo? Eu sinto que você está dizendo algo que deveria ser óbvio. Havia muitos brutos que não conseguiam nem mesmo satisfazer essa condição óbvia. Meras bestas que não consideram as outras pessoas como pessoas. E, no entanto, eles acreditavam serem humanos. Escórias. Prendi a respiração por um momento. A dama do lírio prateado tocou o queixo quando me viu fazer isso. Depois de cantarolar, ela sentiu. É assim que vai ser. Essas palavras significam algo para você. Você já viu muitas dessas bestas também? Ou você já foi visto como sub-humano por tal besta? Se não, é esse o caso? Alguém querido para você disse algo semelhante. Milady. Tive que interromper o discurso dela. Eu não conseguia mais suportar a sensação de alguém abrindo meu peito, quebrando minhas costelas e olhando para meu coração em carne viva através de uma lente de aumento. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu abri minha boca. Embora você diga essas coisas, você não me considerou chato porque estou no corpo de um plebeu, não de um nobre. A dama do lírio prateado nem mesmo piscou. O que? Você está tão triste por eu não ter te chamado pelo seu nome? Só me parece que Vossa Senhoria não está em posição de me tratar como se fosse melhor do que eu. Não estou agindo como se fosse melhor. Você é apenas um pobre mordomo que causou o caos na academia. A voz da dama do lírio prateado parecia um pouco alegre, de alguma forma. No entanto, admito que seu ponto é válido. Então, a senhora tossiu como se quisesse trazer a conversa de volta aos trilhos. Agora, o que é? Desculpe. Eu sei que você não quer minha alma. Nesse caso, por que você cruzou as fronteiras entre os mundos para vir aqui? Este é um mundo que se repete a cada 10 dias, para sempre. O coração prateado questiona suas verdadeiras intenções. Não é que a constelação te odiasse tanto que te exilou. Ouvi dizer que a Mustra é bastante moderado. Mas você não teria vindo aqui de férias. Responda-me, ator que faz o papel do mordomo da Dama da Seda Dourada. Eu estou. Não vou ouvir mentiras. No momento em que você disser algo ligeiramente falso, nunca vou lhe dar o que você quer, seja qual for o seu propósito. Não revelarei meu coração a ninguém que não mostre o dele primeiro. Eu agonizava sobre o que dizer. Eu quero fazer o seu mundo se tornar o 25º andar. Mas essa etapa era realmente necessária? Não era. A situação na torre não seria problemática se escolhêssemos um estágio diferente. Um fragmento da minha espada sagrada está neste mundo. Eu tinha que coletar todos os fragmentos e completar a espada sagrada? Também não era esse o motivo de eu estar aqui. Encontrar as irmãs de Brilhante me tornará mais forte como seu dono, mas em outras palavras, apenas me tornará um pouco mais forte. A razão pela qual eu tive que ficar neste estágio agora. Eu não sei o que é amor ainda. O que? Namoro ou sentimentos românticos, eu sou ignorante nisso tudo.
Sua senhoria pode não saber disso, mas o gênero deste mundo é o romance. Acho que este é o lugar certo para aprender sobre o amor. Quando a mestre realizou sua última dança, Bah Orion bloqueou a espada da mestre e gritou algo. Esse garoto Gonja ainda não experimentou as maravilhas do mundo. Mestre do culto, você sabia? Esse garoto ainda nunca se apaixonou. Ele nunca esteve em um relacionamento. Essas palavras me impressionaram profundamente. Se há algo que me falta, eu quero aprender. Não, eu quero saber. Me deixar ignorante assim? Parece errado. É como se eu estivesse comprando algo que não está 100% completo. A dama do lírio prateado examinou minha expressão. Talvez eu só estivesse vendo coisas, mas seus olhos vermelhos pareciam um pouco desconcertados. É por isso que você quer aprender a amar? Sim. Comigo? Isso é algo que eu não sei. Explique. Eu organizei meus pensamentos. Para ser preciso, é mais como se eu quisesse aprender o amor com este mundo. Sim. Eu quero saber o que me falta. Eu quero sentir isso. Então, por que você veio até mim? Você tem sua dama. Não seria mais rápido com a dama da seda dourada? O questionador herege. A dama da seda dourada. Não posso. Por que não? Você odeia outras pessoas que estão possuídas? Não é uma questão de gostar ou odiar. Aquela pessoa é. Se eu fosse como você, aquela pessoa havia dito. Essa pessoa é pior do que eu. Para aprender algo, você tem que aprender com alguém que é melhor do que você. A dama da lírio prateado deu um gole no chá. Por um tempo, ficou em silêncio. Suponho que desta vez a dama da seda dourada não esteja qualificada para ensinar o amor a alguém. Em vez disso, ela parece alguém que precisa ser ensinada. Sim. Mas isso ainda não é razão para vir até mim. Eu tenho um motivo, eu disse fervorosamente. Os pensamentos que tive no porão encheram minha cabeça. Eu quero entender você. A dama do lírio prateado não parecia esperar essas palavras. Uma gota de chá espirrou na frente de seu vestido. Ela piscou e repetiu, me entender. Sim. Não sei ainda se é pelo príncipe ou pelo império, mas Vossa Senhoria é leal e dedicou sua vida. Estou curioso para saber como você pode fazer isso. Quero saber que tipo de sentimento está em seu coração e o que você pensa. Se for por amor, quero sentir esse sentimento, assim como você. É um pouco constrangedor, até vergonhoso. Mas está em minha resposta honesta. A dama do lírio prateado permaneceu em silêncio por um tempo. Isso. Desta vez, eu pude ver claramente. É realmente a primeira vez que me deparei com um caso assim. A dama do lírio prateado estava confusa. Você quer conhecer o amor? Esse comentário por si só mostra que você não conhece pessoas. Mas você quer me entender? Entender não é uma palavra a ser dita levianamente. É uma palavra que leva as pessoas ao veneno. Entender não é diferente de assumir responsabilidades. Ainda assim. Bibliotecário Nin. Eu levantei minha cabeça e olhei para o ar vazio. Obviamente, o bibliotecário não estava lá. No entanto, o bibliotecário e os principais caçadores estavam, sem dúvida, ouvindo nossa conversa naquele momento. Por favor, pare de transmitir por um momento. O ar no escritório era tranquilo. Eu quero dizer algo para a dama do lírio prateado, em particular. Depois de um tempo, uma voz respondeu ao meu pedido. O bibliotecário aceita de bom grado sua solicitação. Você tem permissão para pular a cena por 10 minutos. Ok. Eu olhei novamente para a dama do lírio prateado. Eu também sou um regressor. Eu continuei, mas a maneira como minha regressão funciona é um pouco diferente da sua. Qual é a diferença? Vossa Senhoria disse que repetes os últimos 10 dias desta vida. Eu volto um dia sempre que morro. Também não é uma regressão comum. Se alguém me matar, tenho um vislumbre do trauma dessa pessoa. Trauma. Sim. Minha voz sussurrada se espalhou pelo escritório.
Eu posso ver as cicatrizes, memórias e cenas que afetaram uma pessoa nas partes mais profundas de seu coração. Se o ferimento deles é sobre algo precioso para ele sendo destruído, eu vejo a memória daquilo sendo destruído. Eu não precisava escolher minhas palavras com cuidado. Apenas abrindo minha boca, deixando minha língua solta, eu naturalmente disse o que queria dizer. Quando contei meu segredo à dama do lírio prateado, de repente percebi. Por causa disso, posso entender os outros um pouco mais facilmente. Eu queria contar minha história a alguém. Para alguém na mesma situação. Para alguém que viveu uma vida semelhante à minha. A dama do lírio prateado ficou em silêncio. Seus olhos ficaram mais calmos enquanto eu continuava a falar. Eu podia sentir que ela estava me ouvindo seriamente. É uma espécie de habilidade. Uma técnica. Tenho medo de me acostumar a entender os outros facilmente. Uma das pessoas em quem mais confio me disse, nunca se acostume muito com uma habilidade. Mas, se só eu entender, unilateralmente. Isso não é compreensão verdadeira. Ainda assim, eu não posso simplesmente deixar as pessoas em paz. Se eu deixar, se você desistir, elas murcharão, ficarão distorcidas e morrerão. Talvez seja hipócrita, mas quero que saiba que estou aqui, pensando em você e protegendo você. Se eu pudesse controlar isso, quão abençoado seria? Não é isso. Minha garganta parecia entupida por um momento. Sim. É uma tolice. A dama do lírio prateado fechou os olhos. A compreensão dura um único momento, mas a responsabilidade dura para sempre. Estava entrando em um inferno por sua própria vontade. A dama do lírio prateado murmurou isso e ficou em silêncio. O bibliotecário de canto está anunciando que este é o fim da cena pulada. A jovem do ducado abriu os olhos. Muito bem. Servo da dama da seda dourada. Ela agarrou um dos copos de areia que havia virado sobre a mesa. Olhando para os grãos de areia que escorregavam, a dama do lírio prateado falou em voz baixa. Eu devo deixar você saber o que é amor. Mas disse a senhora do lírio prateado. Uma semana a partir de hoje. Até o fim deste mundo, você tem que ser meu servo exclusivo, não mais o mordomo da dama da seda dourada. Servo exclusivo de Vossa Senhoria. Sim. Eu só conheço meu próprio amor, nunca ensinei ninguém a amar. Não há outro método para ensiná-lo a não ser mostrar diretamente o jeito que eu amo. Então você não deveria ficar ao meu lado para observar? Assista e aprenda. Agora que digo isso, parece que estou incorrendo em uma perda. Não, definitivamente estou perdendo algo. Não estou revelando minha vida privada embaraçosa? Saiba que esta é a fortuna de sua vida, incluindo suas vidas passadas e futuras. Plebeu. Ela realmente era uma aristocrata arrogante. No dia seguinte, minha vida de 2 contratos começou. Minha mestre não era apenas a dama da seda dourada, mas também a dama do lírio prateado. Você chegou. Sim. A dama da lírio prateado me cumprimentou em seu camarim. Às 5 da manhã. A lady já estava acordada. 4 servos a cercavam para vesti-la e prepará-la para o dia. Normalmente, era muito descortês entrar no camarim de uma senhora enquanto ela arrumava suas vestimentas, mas a dama do lírio prateado descartou qualquer preocupação dizendo, é irritante. Pare com isso. Assim que entrei, a senhora disse, mostre a ele. Sim, senhora. O servo de cabelos grisalhos puxou uma placa decorada com um padrão floral de lírio. As frases no tablet foram escritas em uma impressionante caligrafia cursiva. Lição 1. Fundamentos. O amor começa como uma puta. Eu estava pensando ontem à noite. Que método devo escolher para lhe ensinar o amor? Não consigo focar vagarosamente minha atenção em você, nem encontrar alguém para ser seu primeiro amor. Você não concorda? Enquanto eu estava pasmo e incapaz de responder, a dama do lírio prateado continuou a falar indiferentemente. Ao lado dela, o criado aparando as unhas da mão direita da senhora parecia tão apático quanto sua mestre. Portanto, decidi ensinar-lhe quais verdades você precisa saber com antecedência. Leia isso.
Repita depois de mim. O amor começa como uma puta. O amor começa como uma puta. Correto. É uma vadia. Bem, às vezes é assim. A dama da lírio prateado abriu seu leque com a mão esquerda. Uau! O leque se espalhou, fazendo um som limpo e nítido. A senhora cobriu a boca com o leque. Alguns amantes que encontram imediatamente seus pares perfeitos existem neste mundo. Provavelmente. Pode haver alguns que se amem e cuidem uns dos outros desde o momento em que se conhecem até o dia em que são enterrados em caixões. Mas você não é um deles. Há 99% de probabilidade de que a amante que você conhece seja uma vadia. Mesmo que ela não seja uma vadia agora, ela vai se tornar uma vadia algum dia. Por quê? É simples. É quase impossível para um ser humano ser perfeito para sempre. De forma similar, a dama da lírio prateado dobrou seu leque e apontou para o servo de cabelos grisalhos. Então, o servo girou a placa como se ele tivesse esperado o tempo todo. Outra frase estava escrita na parte de trás da placa. Lição 1. Avançado. Você também é uma puta. Você também tem grande probabilidade de ser uma puta. Mas não desanime. Os humanos são animais que aprendem com a experiência. Se um for tocado por uma cadela, pode-se ter certeza de que não será tocado por outra novamente. Se você agir como uma vadia com alguém, você pode aprender a não ser uma vadia da próxima vez. É sobre aprender como reconhecer uma cadela, quando agir como uma cadela e como não agir como uma cadela. Ponto. Minha mente estava em branco. As coisas não podem ir bem desde o início? Mordomo. A dama do lírio prateado não parecia impressionada. Não espere muito das pessoas. Os humanos esquecem as coisas que disseram. Eles tomam uma decisão, mas acabam desistindo depois. Eles esquecem e desistem. As duas palavras a seguir são as leis básicas do amor. Se você realmente quer ser bom no amor, precisa aprender a fazer o oposto, lembrar-se e persistir e ponto. Você também está me ensinando memorização e persistência? Que infantil! A dama do lírio prateado suspirou. O que foi isso? O que eu fiz errado? Eu realmente não tinha ideia. Você precisa ver para aprender. Vou demonstrar. Demonstrar? Como? Você viu com seus próprios olhos, mas ainda não sabe. A dama do lírio prateado se levantou de seu assento. Os criados que estavam grudados nela como gatinhos recuaram imediatamente. Aceitando a escolta dos servos, a dama do lírio prateado declarou orgulhosamente. A pessoa que amo é a maior vadia do mundo. Por que ela estava agindo como se isso fosse uma coisa boa? Depois de mim. A dama do lírio prateado começou a andar e eu a segui, assim como seus servos. Os criados, por algum motivo desconhecido, seguravam recipientes com água. Chegamos ao dormitório mais luxuoso da academia. Era o lugar onde o príncipe herdeiro ficava. Os assistentes do príncipe nos cumprimentaram, perturbados. Ou talvez eu deva dizer que eles estavam deprimidos. Mesmo que a família ducal fosse inferior à família imperial, a atmosfera estranhamente parecia como se ninguém pudesse se opor à dama do lírio prateado. Você veio. Eu vim. Ainda nem está claro lá fora. Sua Alteza está acordada? A manhã de um rei deve começar mais cedo do que a de seu povo. Isso é. Ele não está acordado, então. Traga-me até ele. O assistente do príncipe estremeceu. Sua Alteza nos deu ordens estritas. Qual era a ordem? Deixa pra lá. Eu sei o que é. Ele teria dito para não me deixar entrar quando eu viesse. Certo. Eu sinto muito. O imperador me chamou especificamente quando enviou a fundação da nação para esta escola. Sua Majestade me disse que eu, como noiva do príncipe, preciso trabalhar muito porque Sua Alteza pode ser preguiçoso e autoindulgente. Estou seguindo as ordens do imperador ao cuidar do príncipe herdeiro. Você é um servo da família imperial. Diga-me isso. Você é o servo do príncipe? Ou você é o servo de Sua Majestade, o imperador? Milady.
Você ousa rejeitar o comando imperial de Sua Majestade por causa de sua posição como servo do príncipe? O imperador ficará satisfeito em saber disso. Ela havia resolvido a situação em apenas 1 minuto. Nenhum único servo da família imperial impediu a senhora do lírio prateado. A senhora atravessou o jardim, passou pelo saguão e finalmente chegou ao quarto do príncipe herdeiro. Sua Alteza. Ela bateu 3 vezes. Você está acordado. Não entre. Então você está de pé. Eu devo entrar, então. A dama da lírio prateado tirou uma chave e abriu a porta como se fosse seu próprio quarto. O quarto do príncipe se abriu e nos deu as boas-vindas, embora seu dono tremesse em sua cama. Alteza, amanheceu, e ainda assim você continua deitado na cama. Isto não é bom. O imperador acorda às 4 horas todas as manhãs para cuidar dos assuntos de Estado. A fundação da nação, que herdará esse grande trabalho, pode se dar ao luxo de ser preguiçoso. Venha aqui. Tem alguém aqui. Alguém me ajude. Feche a porta. A porta do quarto se fechou. Não havia mais servos imperiais no quarto. Apenas os servos da dama do lírio prateado se alinhavam inexpressivamente, e o ombro do príncipe tremia ainda mais. A dama do lírio prateado abriu os lábios. Mordomo. Sim. Vou te ensinar a segunda lição. A senhora acenou com a cabeça para o servo de cabelos grisalhos. Ao seu sinal, o criado pegou um bloco de papel que havia sido preparado com antecedência. Lição 2. Fundamentos. Se você não consegue evitar a vadia, aproveite o que puder. Aproveitar. Você também vai se apaixonar algum dia. E seu primeiro amor vai ser uma puta. Meu conselho para você é que, como será o caso, você deve aproveitar ao máximo. A dama do lírio prateado balançou o dedo. E só há uma maneira de aproveitar ao máximo um encontro com uma vadia. O servo de cabelos grisalhos habilmente virou o papel. Lição 2. Avançado. Torne-se uma vadia maior do que a outra. Os servos da dama da lírio prateado ergueram os baldes d'água e os jogaram sobre a cama. Eles trouxeram os baldes até aqui para este momento. O príncipe, atingido pela água, cambaleou. Seu cabelo de macarrão ramen estava inchando. Estar apaixonado por uma vadia é como estar em guerra. A dama do lírio prateado olhou para o príncipe calmamente. É melhor evitar a guerra sempre que possível. A paz vale mais do que tudo. Se a pessoa que você ama for educada, você é educado em troca. E se a pessoa for gentil? Então, obviamente, você também deve ser gentil. Mas se a pessoa for inevitavelmente uma vadia, mantenha isso em mente. A dama da lírio prateado tirou um leque. Era um leque diferente do anterior e, surpreendentemente, palavras estavam escritas nele. O lema de hoje. Não seja gentil com uma vadia. Ela era louca. Repita depois de mim. Não seja gentil. Não seja gentil. Os humanos são animais que querem ficar bem na frente dos outros. Alguns humanos querem parecer impressionantes na frente dos outros, e outros querem parecer reconhecíveis. Então, existem os humanos que querem parecer gentis. Pelo que vejo, você pertence à última categoria. Controle-se. No entanto, a dama não se conteve. Nem um pouco. Abra a porta. Os criados abriram a porta. No corredor, os servos imperiais estavam inquietos por perto. O que vocês estão fazendo? A dama do lírio prateado disse indiferentemente. Sua Alteza está encharcada. Embora a primavera seja revigorante e fresca, temo que a base da nação venha a adoecer. Apressem-se e troquem a roupa dele. Sua Alteza! Os servos imperiais correram para dentro. Todos seguravam toalhas, como se soubessem que isso iria acontecer. O que isso me disse é que não era a primeira vez que a dama do lírio prateado iniciava a operação despertar na água. Ouça com atenção. Esta é uma equação de amor. A dama do lírio prateado saiu lentamente para o corredor. 1. Continua no próximo episódio. Obrigado a todos que assistiram até aqui,
Deixe seu like e se inscreva no canal.